15 de maio, Santo Isidoro, operário. Durante o século XII, Madrid, a futura capital da Espanha, viu um pobre trabalhador que deveria um dia ser seu protetor no céu. Tinha o nome de Isidoro, tendo nascido de pais pobres, mas católicos e piedosos. Educado por eles no temor de Deus, praticou, desde a infância, a caridade, a piedade, a paciência, a humildade, a abstinência e outras virtudes com certa gravidade viril. Chegando à idade em que deveria escolher uma indústria para ganhar a vida, dele e de sua família, desprezou todas as outras profissões e dedicou-se à agricultura, por lhe parecer mais humilde, trabalhosa e segura. Exerceu-a a vida inteira, de tal maneira que jamais um só dia suprimiu algo dos exercícios de devoção que se havia proposto praticar. Jamais se dirigia ao trabalho sem antes haver visitado as igrejas, ouvido a missa e orado a Deus e à Santa Virgem de todo o seu coração. Deus deu a conhecer quão agradável lhe era aquela devoção. Isidoro havia contratado com um cavaleiro de Madrid que trabalharia em uma de suas fazendas. Vizinhos acusaram-no perante o patrão que não ia ao trabalho senão depois dos outros e fazer somente a metade do que era necessário. O cavaleiro, em cólera, dirigiu-se à fazenda a fim de repreender Isidoro. Mas, ali chegando ao lugar de uma rua, viu 3, das quais Isidoro conduzia a do meio, e 2 jovens vestidos de branco, as outras 2. Estes últimos desapareceram quando ele se aproximou. O cavaleiro compreendeu o que ele dizia muitas vezes Isidoro, que o tempo dado a Deus para a devoção não era tempo perdido. Outra vez, quando o santo rezava na igreja de Santa Madalena, vieram dizer-lhe que sua mula ia ser devorada por um lobo se não corresse imediatamente. O santo homem responde sem se alterar: "Ide em paz, meus filhos, que a vontade de Deus seja feita." Saiu da igreja após concluir a prece e encontrou a mula sã e salva, e o lobo morto ao lado dela. Isidoro amava o próximo como a si mesmo, particularmente os pobres. Ainda que nada tivesse, economizava todos os dias de sua indigência para ter o que dar aos que mais pobres eram do que ele. A sua caridade era agradável a Deus, a ponto de mais de uma vez fazer milagres para que seu servo tivesse o que dar. Certa vez, em que havia distribuído aos pobres tudo o que tinha, apareceu um mendigo, pedindo esmola. Muito triste por ter que deixá-lo partir em jejum, Isidoro disse à mulher que olhasse na marmita para ver se algo ainda havia. Ela olhou e a encontrou vazia. Pediu Isidoro que olhasse segunda vez. Ela o fez por obediência e a encontrou cheia, de modo a ter mais do que era necessário para saciar o pobre. Isidoro estendia a caridade aos animais. Um dia no inverno, com um frio rigoroso, ia ao moinho com um saco de trigo. Quando percebeu sobre as árvores um grupo de pombas sofrendo fome, porque a neve cobria toda a terra, tocado de compaixão, limpou um lugar e espalhou bastante trigo para alimentar as pombas esfaimadas. Seu companheiro o censurou muito, mas Deus o recompensou porque, chegado ao moinho, encontrou o saco tão cheio que parecia nada ter sido tirado. Maria, a sua esposa, era igualmente compenetrada de fé e piedade. Tiveram um filho, que morreu jovem, após o que guardaram continência. Morreu Isidoro em 1170, na idade de quase 60 anos. Sua santidade havia sido comprovada por um grande número de milagres e o Papa Bento XIII o colocou no rol dos santos. A Igreja honra a sua memória no dia 15 de maio. Cada um de nós é um trabalhador. Cada um de nós tem uma fazenda a cultivar. Esta fazenda é a terra de nosso coração. É Deus o proprietário. Ele nos deu em arrendamento. Ele nos pedirá contas, talvez amanhã, talvez hoje. Em que estado se acha a fazenda? Talvez em ruínas, eriçada de silvas, mal cultivada, mal semeada, mal guardada. Temamos
que o mestre condene ao fogo o fazendeiro e a fazenda. Santo Isidoro, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santa Dionísia, Santo Aquílio, Santa Dímpina, São Retício, São Roberto, São João Batista de La Salle e São Mansos.